prestação de contas, inteligência artificial e inelegibilidade. Essas são algumas das principais alterações propostas no projeto de lei complementar que pretende unificar toda a legislação eleitoral num texto só. Nós vamos conversar agora com o advogado especialista em questões eleitorais, Delmiro Campos Neto. Bom dia, bom domingo e boa Páscoa para o senhor. Obrigado pela entrevista. Bom dia a todos e a todas que estão nos assistindo. Fico à inteira disposição de vocês. Muito obrigado. Essa é uma questão nunca pacificada. Os políticos estão constantemente, ou a justiça eleitoral, né, constantemente alterando as regras das eleições. Dessa vez aqui, na avaliação do senhor, claro, salvo especificidades, no todo, nós estamos mudando para melhor ou para pior? Ou seja, em benefício da sociedade ou em benefício especialmente daqueles que já estão no cargo e querem continuar lá? Eu entendo que as mudanças apresentadas são, em sua maioria, positivas e necessárias. Nós teremos, nessas eleições municipais que se avizinham, a primeira vez nos últimos 20 anos, sem que tenhamos uma mini-reforma eleitoral entre as duas últimas eleições. E esse projeto de Código Eleitoral, ele, na verdade, ele representa discussões de muitos e muitos anos. Ele teve um amplo debate no âmbito da Câmara Federal. Nós estamos também debatendo fortemente com o senador Marcelo Castro, senador pelo Piauí, e eu entendo, sim, que ele é necessário, por demais bem-vindo, e que uma boa entrega será feita em benefício não só da sociedade, mas da rigidez e da transparência das eleições. E, Delmiro, essa unificação da legislação eleitoral, ela começa a valer a partir de quando? O senhor disse que a partir dessas próximas eleições, ela já estaria valendo, é isso? Não. Hoje nós temos um projeto de lei que está em tramitação na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, sob a relatoria do senador Marcelo Castro, e nós precisamos avançar o debate no Senado Federal para devolver à Câmara dos Deputados e, via de consequência, acelerar esse debate e aí visando, enfim, uma definição ainda de quando esse projeto poderá ser sancionado e, via de consequência, ser apresentado esse novo compêndio. Nós não temos data nem previsão sobre a chegada dessa nova legislação eleitoral. O Roberto Mota quer fazer uma pergunta para o senhor. Doutor, bom dia, boa Páscoa. Eu fui candidato 2 vezes, doutor, e eu confesso a minha surpresa com a complexidade da legislação eleitoral brasileira. Mesmo a gente tendo um contador de campanha, um advogado especializado, parece que a gente sempre está andando num terreno minado, num pântano, onde a mínima coisa pode colocar o candidato numa situação complicada. E eu notei o seguinte: os grandes candidatos, aqueles que têm estrutura grande de campanha, eles navegam tranquilamente, né? Porque eles têm uma assessoria perfeita. Agora, os pequenos candidatos, eles estão sempre reféns disso, né? O cara colocou gasolina, ele tem que contabilizar como doação dele próprio, e se ele não faz uma coisinha simples, trivial como essa, ele pode ter as contas dele depois reprovadas. Existe alguma ideia de simplificar essa legislação, doutor? Roberto, o seu questionamento foi excepcional, porque ele retrata exatamente aquilo que nós vivenciamos na prática. E eu sou um crítico ferrenho dessa burocratização das prestações de contas. O projeto que está em curso, ele vem sim diminuindo esse rigor no que toca à burocracia, sem comprometer a necessária avaliação adequada para que, obviamente, a gente não tenha cenários que facilitem o uso do Caixa 2 ou qualquer outra ilicitude. Esse trecho do novo Código Eleitoral, ele vem sendo muito criticado por diversas instituições. Na nossa própria Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, não é um tema uníssono. Então, assim, há quem diga
que vai prejudicar a maior transparência. Pelo contrário, eu entendo que não. As regras, na medida que facilitam, fazem com que os candidatos eles possam, sim, tomarem conta de suas campanhas sem efetivamente se sentirem prejudicados em suas prestações de contas. O debate avança também por uma discussão muito popular, que é o fim da reeleição, fim ou a continuidade da reeleição. A senhora avalia que esse é um problema da legislação brasileira? Não. O debate do campo político-partidário sobre o fim das reeleições, ele não está inserido nesse projeto do novo Código Eleitoral. É um debate mais amplo, é um debate que vem sendo enriquecido principalmente por entenderem os próprios legisladores que o Instituto da Reeleição ele prejudica as próprias administrações públicas, porque elas chegam no primeiro ano para arrumarem suas casas, e aí no quarto ano eles já estão, quando eu digo eles, os gestores, obviamente, já estão dedicados a uma nova eleição e, via de consequência, há de se entender que a administração fica muito mais voltada ao interesse dessa reeleição do que propriamente ao interesse público. Eu também sou um defensor do fim da reeleição, do aumento dos mandatos. Eu acho que os mandatos poderiam aumentar mais um ano, de 4 para 5 anos, no caso do Senado Federal manter, mas não mais possibilitar as reeleições. E em relação a esse texto, a essa proposta, qual ponto, doutor, mais te chama a atenção, mais o senhor acha que precisava mesmo ser modificado, então, para a legislação, para o pleito de 2026, é isso? Isso, não. Com calma. Para nós termos essa nova legislação presente nas eleições de 2026, nós precisamos aprová-la, sancioná-la, apresentá-la à sociedade brasileira até 12 meses antes da eleição de 2026. Então, nós teríamos que aprovar até o outubro do próximo ano. É uma legislação que possui mais de 800 artigos. Então, as inovações são inúmeras. Eu poderia passar aqui toda manhã pontuando, seja no tratamento à advocacia, na concessão dos prazos em dias úteis, seja numa discussão se o código ele vem a permear e permitir a maior inserção da mulher na política brasileira, seja no que toca à melhor forma de apresentação das propagandas eleitorais, para que a gente não possa afastar o grande público desse debate que sempre é necessário. Enfim, são muitos os temas de modernização. Nós temos uma legislação, o Código Eleitoral vigente, ele é de 1964. Nós temos ainda uma legislação de 1990 que trata sobre as inelegibilidades, e nós temos a Lei das Eleições de 1997. Então, esse código ele vem para modernizar o tratamento político, partidário, as relações institucionais dos poderes legislativo com o judiciário, na medida que hoje nós temos um Tribunal Superior Eleitoral que procede com a edição de resoluções essas que possuem força normativa e, via de consequência, na nossa ótica, devem ser rechaçadas e refutadas, porque o campo de legislar é do Congresso Nacional. Muito bem, nós conversamos com o advogado, especialista em questões eleitorais, Delmiro Campos Neto. Muito obrigado, bom domingo e até a próxima. Uma feliz Páscoa a todos os nossos ouvintes e assistentes. Muito obrigado pela atenção. Até.